Oi, pessoal. Essa é a aula dessa semana. Devido a um monte de coisa, né, de aulas, enfim, e até para que vocês pudessem fazer as atividades, né, a gente não precisar ficar aí correndo com a matéria, enfim. Então, eu peguei algumas aulas do Centro de Mídias e aí eu juntei em todas. A minha ideia é fazer uma introdução a algumas coisas que eles não falaram e que eu não sei se vocês tiveram ano passado ou não. E toda vez que eu dou essa aula desse tema, eu faço esse tipo de introdução, então eu gosto bastante de falar sobre isso, é um tema bem atual. É claro que a gente faria seminários e não do jeito que eu estou fazendo. Como é Europa e Ásia, eu vou apresentar bem menos blocos que eles apresentaram na aula. A ideia é mostrar só o essencial, tá? Eu vou deixar, obviamente, os slides para vocês lá no Classroom. E quero tentar explicar muita coisa, mas quero tentar explicar algumas coisas que foi falado na aula e eu não sei se todos vocês assistiram essa aula, tá? Então, nós estamos falando aqui de... será que não vai de jeito? Vai. Nós estamos falando de formação de blocos regionais da Europa e da Ásia. Mostra um pouco da Oceania, mas bem pouco. E vai falar de algumas características desses blocos, tá? Então, juntei algumas aulas aí para vocês facilitarem. Primeira coisa, a gente tem que pensar que os blocos regionais começaram a ser discutidos com o fim da Guerra Fria, principalmente na Europa. O povo estava tudo destruído depois da Segunda Guerra Mundial, e aí eles pensam num contexto de é melhor se ajudar do que lutarem contra um contra o outro. Por quê? Porque a Segunda Guerra Mundial foi muito destruidora para eles, tá? Outra coisa que influencia, os Estados Unidos estavam crescendo muito politicamente e economicamente. E então o dólar vem com força, etc. A Europa tenta pensar numa interdependência econômico-política para se igualar aos Estados Unidos. Então, quando a gente pensa em poder de governos, né, de países, quem que é o país mais importante, que tem mais poder hoje? Os Estados Unidos. A gente pode comparar o poder dos Estados Unidos com a Alemanha? Não. A Alemanha é muito menor que os Estados Unidos, e aí isso, mesmo que ela seja uma ótima economia, não equipara. Então, a Europa, os países sozinhos, perto dos Estados Unidos, não são nada. Então, agora, a Europa em conjunto e os Estados Unidos, aí a gente tem polos para se rivalizar, tanto politicamente quanto economicamente. Tá? Então, a Europa unida é briga bonita com os Estados Unidos. Tá? Então, a gente tem que pensar nisso, nesse contexto. A gente também vai ter os avanços da globalização. Então, a comercialização entre os países é maior, a comunicação entre os países é maior, o intercâmbio entre pessoas é maior. E aí os países da Europa, principalmente da Europa, se viram em uma situação em que ou eles se juntam, ou tá todo mundo perdido, tá? E a gente também tem a criação de alianças. Então, no caso, por exemplo, da União Soviética, que se desmantelou, os países, por conta de tratados que existiam, ainda têm uma ligação política e militar. Então, é uma aliança. Se, vamos supor, se a França resolve invadir um país que é aliado da da Rússia, a Rússia vai contra-atacar. De certa maneira, isso tem acontecido lá na Armênia. É um genocídio que estão fazendo na Armênia, né? Naquele pedacinho que o Azerbaijão diz que é dele, o Azerbaijão é unido com a Rússia, então a Rússia apoia o Azerbaijão. A Armênia, a população armênia de lá, tem sido morta, mas muito. Então, a Armênia quer aquela parte para ela, porque tem muitos armênios lá. Então, guerreiam entre si. Quem que apoia a Armênia? A Europa. É aliado. Quem que apoia o Azerbaijão? A Rússia, que é aliada. Então, a gente vai ter ali um jogo de empurra e empurra para cada um, tá?
Então, a gente está pensando em alianças um contra os outros por uma questão de competitividade, inclusive econômica, não só militar. Então, os blocos regionais, eles favorecem essa integração regional e fortalece a economia. Então, se o Brasil, no caso, vai vender carne bovina e ele sozinho não consegue preço mais barato, ele dentro do Mercosul, e aí a Europa não vai comprar só do Brasil, a Europa vai comprar do Uruguai, da Argentina, do Paraguai e do Brasil. Então, esses 4 países, em vez de competir entre si, se juntar e falar assim, não, mas ó, a gente se junta e faz um... E todo mundo vai sair ganhando. E aí a gente vende a nossa carne para a Europa. Então, os 4 países ganham. Essa é a ideia do fortalecimento econômico. É claro que a gente vai ter vários problemas em relação a isso, mas a gente chega lá. Então, a gente vai ter redução ou eliminação de tarifas na comercialização. Então, se nós, Brasil, fazemos parte do bloco do Mercosul com a Argentina. Então, se eu vou comprar trigo da Argentina e a gente está no Mercosul, esse trigo não tem um imposto de importação. Ele vai ter o preço dele lá na Argentina. Diferente, por exemplo, se os Estados Unidos quiser comprar o trigo da Argentina, eles vão ter que pagar imposto de importação, porque eles não estão no mesmo acordo, tá? Isso vale para todos os tipos de produto. Criação de princípios políticos e econômicos comuns. Então, se eu tenho, no caso da Alemanha, um problema de entrada de imigrantes, a Itália também tem, o Reino Unido saiu, mas o Reino Unido também tinha, a Espanha também tem, nós podemos nos unir e pensar numa solução em conjunto. Porque o imigrante, na verdade, quer vir para... Ele entra na Hungria, mas ele quer ir lá para a Itália. Ele vai passar por vários países. Então, ele vai ter princípios políticos e econômicos comuns, tá? E negociação em bloco com outros países. Então, no caso do Brasil, né, um dos 4 países que vendem carne bovina, a ideia é negociação em bloco. Então, eu não vou fazer um acordo com a Argentina, um acordo com o Brasil, um acordo com o Uruguai, um acordo com o Paraguai. O acordo é com o Mercosul. E aí a gente vai ter um acordo com a Europa, com a União Europeia. Então, eu não vou vender só para a Itália. Eu vou vender para a Itália, para a Espanha, para a Alemanha, para Portugal, para... enfim, eu vou vender para todo mundo que queira comprar dentro da Europa. Vai sair mais barato para eles, compradores, e para mim vai ser vantajoso, porque eu não vou competir com outros 3 países. Nós vamos vender todo mundo junto. Essa é a ideia da negociação em bloco. Aí a gente vai ter o tipo de as formações dos blocos. Então, o que é o bloco econômico em si? São associações de países, em geral, de uma mesma região geográfica, em geral. A gente vai ver que a PEC é um negócio meio diferente. Ou do mesmo continente, né? Que estabelece relações comerciais privilegiadas entre si, então eles vão ter acordos comerciais, e que atuam de forma conjunta no mercado internacional. Então, todos esses aqui são blocos. A gente vai ter o NAFTA, né? Estados Unidos, Canadá e México, importante. Aqui a gente vai ter do Caribe. Aqui a gente tem o Mercosul, que é outro importante. A gente vai ter na África o SADC, que é importante para essa região da África. A ASEAN, a ASEAN, a União Europeia e a APEC. Então, a gente vai falar nessa aula da União Europeia, da ASEAN e da ASEAN, que é o dos continentes que vão nos envolver, tá? Quando a gente fala de blocos econômicos e etapas de desenvolvimento, a gente tem que pensar que cada bloco pode ter um tipo de característica. Então, se o bloco é uma zona de preferência tarifária, o que vai entrar? Esse conjunto de países vão ter níveis tarifários preferenciais. Então, se eu vou fazer um acordo comercial com a Argentina, então eu tenho uma preferência tarifária. O meu produto vai sair mais em conta para importação da Argentina, porque a gente está no mesmo bloco. Se eu não tivesse no mesmo bloco, eu teria outras barreiras que fariam que o meu produto fosse, de repente, mais caro e eu perdesse mercado, tá? Essa é a ideia.
Ele pode ser uma zona de livre comércio, quando existe eliminação de barreiras tarifárias. Então, se Brasil e Argentina estão no mesmo bloco, então vários produtos não têm taxas de importação. Significa que facilita o comércio entre os dois países. Então, eu posso comprar carro na Argentina, posso comprar carro no Brasil, ele tem o mesmo preço. Essa é a ideia. O que vai influenciar no preço, no caso? Mão de obra, matéria-prima, outras coisas, mas não tarifas de importação, tá? União aduaneira é quando existe uma tarifa externa comum para os países que não fazem parte do bloco. Então, Argentina e Brasil tem, no caso do Mercosul, tem uma tarifa comum com os Estados Unidos. Faz com que o Mercosul seja uma união aduaneira, tá? Então, significa que a gente vai ter tarifas comuns, externas, para todos os países. Então, eu não vou competir com a Argentina em relação a um produto que eu poderia vender para os Estados Unidos, porque ele vai ter um preço diferente da Argentina e do Brasil. Não, ele vai ter o mesmo, porque a ideia é fortalecer os dois países, e não um só, tá? Mercado comum é quando a gente tem uma circulação livre de bens, então todos os países vão ter essa livre circulação, não tem tarifas de importação dos produtos entre eles. De serviços, então eu quero prestar um serviço, por exemplo, de informática, de tecnologia de informação. Na Espanha, é o mesmo serviço oferecido com esse mesmo preço, na Alemanha, enfim. Então, a gente vai poder trocar. Então, em vez de eu ter que importar um serviço, eu estou comercializando o serviço. Ou fatores de produção, tá? Matéria-prima, principalmente. A gente vai ter união econômica e monetária, quando existe uma moeda comum para o bloco. O único bloco que tem uma moeda comum é a União Europeia, é o euro. O euro é uma moeda, cada país tem a sua? Sim. Ou às vezes só o euro. Mas existe o euro. Então, o euro é uma moeda da Europa, não é uma moeda do Brasil, dos Estados Unidos, ele é da Europa, tá? E não é só da Alemanha, não é só da Itália, é de todos os países que fazem parte do bloco. E uma união política, é quando a gente vai ter ações de defesa. Então, todos os países vão estar com o mesmo parlamento, e esse parlamento vale para todos os países do bloco, tá? Não chegamos nesse nível. A Europa esboça algumas coisas de união política, mas não saiu do papel, porque não passou, tem que passar por, era para ter uma constituição da Europa, e não tem, porque a gente vai ter alguns países que não concordam em ter leis unificadas, e aí a gente não tem união política no mundo, tá? De nenhum bloco. Aí a gente vai ter a União Europeia, que foi falada na aula do Centro de Mídia, né? Eles vão explicar uma série de coisas do início até o fim. Eu vou passar bem por cima, vou deixar os slides para vocês. A ideia é que vocês entendam um pouco de como aconteceu essa formação. Então, a gente está falando aqui depois da Segunda Guerra Mundial, tá? A gente tem esses três paísezinhos aqui em verde, que é os Países Baixos, tá? A Bélgica e Luxemburgo. São esses três pequenininhos verdes aqui. Esses três resolvem se unir após a Segunda Guerra Mundial. A ideia é eles terem um livre comércio entre eles e um deslocamento de cidadãos entre eles. A ideia era o quê? Fortalecer a economia, porque eles foram meio que destruídos pela guerra. Se reconstruir em conjunto, principalmente os Países Baixos. Tá? Então, essa é a ideia. O início começou com esses três países. Aí depois, a gente vai ter a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Vocês têm que pensar que a gente está falando depois da Segunda Guerra Mundial. Muitos países estão destruídos. Então, carvão e aço são matérias-primas e são materiais importantes para a reconstrução do país, né? Então, a gente vai ter esses países aqui, que estão em azul. A gente vai ter a Bélgica, República Federal da Alemanha, lembrando que a Alemanha está dividida, né? Por isso que é só essa parte aqui é a oriental.
a gente vai ter a França, a Itália, Luxemburgo e Países Baixos. Então, o Benelux, que é a Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos, vai entrar junto com a Alemanha, a parte ocidental, a França e a Itália. Para quê? Para se reconstruir após a guerra, para fazer reconstrução rapidamente, tá? Então, a gente vai ter a instituição no mercado comum do carvão e do aço para a reconstrução desses países após a Segunda Guerra Mundial, para se fortalecer economicamente. Aí, esses países vão instituir a Comunidade Econômica Europeia, com o Tratado de Roma. A ideia era aumentar. Pô, deu super certo o lance do carvão e do aço. Vamos aumentar. Continuam os mesmos países, né? Só que agora eles vão ser uma comunidade econômica. Então, a gente vai ter outras funções, outros produtos entrando, e agora eles vão decidir algumas coisas juntos, que são os eurodeputados. Então, eu vou eleger um representante no meu país para que esteja dentro da Comunidade Econômica Europeia e que decida coisas a favor do meu país, pensando no conjunto, né? A gente vai ter também a Comunidade Europeia de Energia Atômica para impedir que seja manipulado o urânio, né, e faça várias bombas. A ideia era o quê? Garantir a paz. Por que a gente está brigando entre si se a gente está se fortalecendo juntos? Essa é a ideia. Aí depois que tá dando super certo, em 1992, a comunidade vai surgir a Comunidade Europeia, que vai ser o Tratado da União Europeia e o Tratado de Maastricht. Essa ideia é o quê? A Comunidade Europeia, que é o primeiro pilar, todos os países juntos. 2 áreas de cooperação adicionais, que vão também cooperarem junto, que vão crescer. A União Europeia está crescendo, né? A gente vai ter uma política externa. Então, quando os Estados Unidos falam uma coisa lá, nós, em conjunto, falaremos uma coisa igual entre nós aqui. Essa é a ideia. Segurança comum. Então, se, sei lá, um país resolve fazer um ataque terrorista contra nós aqui, todo mundo se une contra ele lá. Tá? Essa é a ideia do lance da segurança comum. Justiças e assuntos internos. Então, se eu estou tendo um problema com outro país do mesmo bloco, a ideia é que a gente se resolva dentro do bloco e não cada país separado. Então, é por isso que a gente vai ter os assuntos internos, principalmente com questão de imigração. É o que mais pega. E aí, como é que eu vou fazer isso daqui? A ideia é uma animação da formação dos países da União Europeia. Vamos ver se a gente vai conseguir. Peraí. Então, não sei se vocês estão vendo, deixa eu tentar aqui. Peraí. Deixa eu voltar lá. Não sei se vocês estão conseguindo perceber isso pela apresentação. Não sei se ela vai mostrar isso para vocês. Mas eu vou deixar para vocês e aí vocês vão ver se vocês conseguem ver. O que é a ideia aqui? A ideia é vocês verem um ano e ver a formação da União Europeia com maior quantidade de países, tá? Essa é a ideia. Então, não sei se vocês conseguem perceber, né? Mas eu vou deixar nos slides. Então, a ideia é vocês perceberem que cada país vai entrando numa época diferente, né? A Alemanha, no caso oriental, por exemplo, a gente só vai ter ela, de fato, depois que a União Soviética cai. Inclusive, os países do leste europeu também pensam da mesma maneira, né? Então, a gente vai ter vários países aí que vão entrar na União Europeia em diferentes anos. Essa é a ideia dessa parte desse slide, tá? Mas eu deixo para vocês, e aí vocês conseguem perceber, que eu não sei se vocês estão conseguindo ver ou não. Vamos lá, continuando. A bandeira da União Europeia é essa daqui, a ideia essas estrelas significam perfeição, plenitude, unanimidade. O círculo é porque representa a solidariedade, unidade e harmonia entre os povos da Europa. É claro que isso é sempre na teoria, porque a gente sabe que tem aí vários problemas entre eles, né?
Então, a gente sabe que aí esse lance de solidariedade nem sempre é assim. Mas a bandeira é essa ideia. Então, a União Europeia, em 1993, ela surge como União Europeia. Ela tem 27 países membros. A ideia deles é promover a paz, garantir liberdade, favorecer o desenvolvimento sustentável, lutar contra a exclusão social, estabelecer uma união econômica. Tá? Esses são os principais pilares. Por que eu vou guerrear contra você se nós nos ajudamos mutuamente? Essa é a ideia. Tá? E por isso que esse lance do desenvolvimento sustentável pega tanto para o Mercosul, porque o Brasil, fazendo as queimadas que tem feito, ele pega com isso. E aí a União Europeia não quer mais comercializar com o Mercosul se o Brasil não parar as queimadas. Então, não é que só a gente vai perder. A Argentina vai perder, o Paraguai vai perder, o Uruguai vai perder, todo mundo que faz parte do Mercosul vai perder. E aí é um problema. É um problema econômico para o Brasil, muito sério. Então, a gente está vendo aí o que vai acontecer ou não. É claro que a França, que começou isso, não está preocupada no desenvolvimento sustentável. Ai, o meio ambiente, não é isso que ele está preocupado. Ele está preocupado porque a França vende carne. E a carne do Mercosul é uma qualidade melhor e mais barata. Então, ele também está preocupado com a questão econômica, principalmente. Mas aí a gente deixa isso para outra aula. Então, as características da União Europeia são: ela é um mercado único, eu posso circular. Se eu tenho cidadania europeia, eu posso circular para todos os países sem precisar de visto. Isso é circulação livre de pessoas. O meu dinheiro aqui, na Alemanha, é um. Achei que estava chovendo na minha casa. É um dinheiro que eu tenho também, que eu posso sacar, por exemplo, em outro país, eu posso fazer investimento em outro país. Por quê? Porque a moeda é a mesma. Tá? Então, isso favorece muitos países. A gente tem uma união monetária, significa que é o euro. Eu não tenho o peso, a libra, é tudo euro. Tá? A gente tem uma política comercial comum. Então, os países negociam em bloco. A Alemanha não faz acordos comerciais com o Brasil. A União Europeia faz com o Mercosul. Tá? Então, a gente tem essa ideia. E o Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu é super importante. Eles decidem muita coisa. E aí eles elegem esses membros do Parlamento Europeu. Existe um primeiro-ministro da União Europeia, assim, digamos assim. Então a gente tem aí um órgão legislativo importante, tá? Hoje, não é todos os países da Europa que fazem parte da União Europeia. Tem países que não quer. O Reino Unido saiu, por exemplo, a Suíça não faz parte. A gente tem esses países querendo entrar. A Turquia é o mais problemático deles. A Turquia faz parte da Europa, mas faz parte da Ásia também. Mas a Turquia é muçulmana, tá? Então a gente tem essas questões também. E a gente vai ter esses dois países também como candidatos. Existe uma série de coisas que o país tem que cumprir para ele poder entrar no bloco, tá? Outra coisa importante, que é a crítica, né? Alguns países têm problemas em relação aos acordos comerciais, a política de imigração, principalmente política de imigração, se sentem que não são beneficiados, que são prejudicados, enfim, no Reino Unido aconteceu isso, né? E aí, eles fizeram um plebiscito, porque isso pode acontecer a qualquer momento. O Reino Unido fez um plebiscito e ganhou. Então, o Reino Unido está saindo do bloco da União Europeia. 52% dos votantes optaram por sair. Se a eleição fosse feita hoje, não teríamos esse número, tá? O Reino Unido vai perder muito. Vai perder em acordos comerciais e vai perder em relação à imigração. Muita gente, em 2016, quando isso aconteceu, teve que sair, e a gente está falando aqui de muita gente, que gerava economia, né? E que teve que sair do Reino Unido por questões de imigração, porque tinha cidadania europeia, mas não tem cidadania do Reino Unido. E aí a gente vai ter outros problemas, e aí é engraçado que os cidadãos estão percebendo
que eles vão perder mais do que ganhar. Que o imigrante em si a situação é muito menor do que quando a gente pensa na questão da economia. E aí, se hoje isso acontecer, essa votação, a gente não teria essa quantidade de pessoas que optaram por sair do bloco. A gente não teria o Reino Unido saindo, tá? Então, hoje o Reino Unido tem uma série de legislações e de itens a cumprir, principalmente dos acordos econômicos, porque o que vai acontecer? Ele tinha um acordo econômico com a União Europeia, com todos os países. Isso vai quebrar, significa que ele vai ter que fazer uma outra tarifa. Então, essa tarifa vai beneficiar o Reino Unido? Não, tá? Então, a gente vai ter uma série de questões aqui que o Reino Unido vai sofrer com esses problemas, tá? E aí a gente tem visto, e os críticos têm visto, né, os analistas têm visto, que, na verdade, não vai ser benefício sair do bloco. Tá? Aí a gente vai ter os blocos, o bloco, no caso da CEI, que é com os grupos de estados ex-soviéticos. Então, vocês têm toda essa numeração, são 15 países que faziam parte da União Soviética, e a gente vai ter esses 15 países fazendo, quer dizer, alguns já saíram, né, mas fazendo parte da CEI. Então, essa é a CEI. A CEI é bem grande porque a Rússia é o maior país do mundo, né, então a gente vai ter aqui características específicas para esse bloco, tá? Primeira característica específica, eles têm um acordo militar, não é só um acordo econômico, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Então, aqui a gente tem, por exemplo, países como a Ucrânia. A Ucrânia teve muito problema com uma área que tem maior quantidade de russos e quis se anexar à Rússia, e aí a Ucrânia perdeu. Aí o que a Ucrânia fez? Então, o governo, no caso. Então, a gente está saindo da CEI, né? Então, era uma questão política, perdeu territórios, etc. E aí a gente tem aí que é a parte da Crimeia, né? Um problema entre eles. A gente vai ter aqui, ó, Armênia e Azerbaijão, eles são estados ex-soviéticos, né? A Armênia não faz parte da CEI e o Azerbaijão faz. Então, significa que o Azerbaijão pode ter questões políticas e ajuda militar de todos os países da CEI, principalmente da Rússia. Quando a gente pensa na CEI, a gente tem que pensar que é uma ideia da Rússia, deixa eu deixar isso aqui, é uma ideia da Rússia manter o seu poder político e econômico sobre a região, tá? Então, ela perdeu muitos recursos, porque antes tudo era meio junto, né, da União Soviética, então ela perdeu muito poder. Então, a CEI, de certa maneira, é uma forma da Rússia manter esse satélite sobre esses países, essa dominância sobre esses países. Alguns países não querem ter essa dominância mais. A Armênia, a Ucrânia, a Letônia, a Lituânia, a Estônia, elas preferem se unir à União Europeia do que ficar com a Rússia, por toda a história do que aconteceu com a União Soviética e dos problemas que aconteceu com a União Soviética dentro desses países. Alguns países preferem ter essa dominância ainda da Rússia porque ganham alguma coisa econômica com isso, tá? Então, a gente vai ter essa situação com a CEI. Ainda tem uma questão de dominância da Rússia sobre esses países. Por isso que quando a gente fala da União Soviética, estamos falando assim, é a Rússia. Não, são todos esses países. Tem países que não querem estar mais nessa dominância e preferem sair. Tem países que ainda se beneficia e fica. E a Rússia tem uma influência muito grande sobre esses países. Então, eles ficam, de certa maneira, sobre as asas da Rússia, tá? Então, essa é a CEI. Aí, a bandeira da CEI, né, que simboliza a parceria igual, a unidade, a paz e a estabilidade. Que a gente também está falando aí só das ideias, né? Não é necessariamente o que acontece. A gente tem aqui os países membros. A Geórgia também saiu, né, da CEI, ela não quis entrar na CEI, né? E a gente tem todos esses países aqui com membros oficiais. E a Armênia também está saindo. Aí a gente tem a ASEAN.
A ASEAN também vai formar um bloco de países, ela é muito nova, né, se a gente pensar em relação à CEI e à União Europeia, mas ela é um país, ela é um grupo de países que cresceram muito na década de 90. Então, a gente tem aqui a Filipinas, Indonésia, Vietnã, são países que se industrializaram muito rapidamente e cresceram economicamente na década de 90. Alguns países têm uma história diferente. O Vietnã, por exemplo, fez parte do mundo socialista, então ele tem algumas características diferentes. O Camboja, o Laos também. Mas a gente vai ter a maior parte desses países, Filipinas, Malásia, Tailândia, que se industrializou muito rapidamente na década de 90. Então a gente vai ter aí mercados muito novos crescendo, tá? Aí a gente vai ter aqui emblema da ASEAN, né? A ideia, no caso aqui da ASEAN, é esse novo mercado que está crescendo. O Japão, que é essa área aqui, né? Esse país aqui. O Japão tem uma influência nesses países, então a ideia é aumentar o compartilhamento entre esses países, né? Frente a outras influências. A Coreia do Sul é um país também que tem influência sobre esses países, e a China também. Então, a ideia deles é se fortalecer enquanto mercado, principalmente de têxtil e de motos, tá? Então, esse é a ASEAN. Aí a gente também vai ter a PEC. A PEC seria o maior bloco econômico do mundo, mas ele não saiu do papel. Por quê? Porque é o interesse dos Estados Unidos sobre os outros países, e aí ele não entra em acordo. Então, tem vários países, o Chile é um deles, que não está de acordo com algumas coisas que se coloca na PEC. Então, a ideia é juntar as maiores economias: China, Japão, Estados Unidos. Essa é a ideia da PEC. Mas a gente não vai ter aqui apesar de estar todo mundo aqui como membro, etc., a gente não tem um bloco de fato, tá? Então, ele não existe de fato, mas ele seria a maior cooperação econômica. E agora também pensando no Trump, né, Estados Unidos e China, Estados Unidos e China, isso nunca vai dar certo neste momento, tá? Então, mas seria realmente o maior bloco econômico que tem, que é da Ásia-Pacífico. Então, a gente tem o Oceano Pacífico aqui e todos esses países aqui, tá? Então, essa é a aula de hoje. Essas são as 3 questões que vocês vão ter. Eu vou colocar direitinho no Classroom, né? Qual a importância do bloco econômico para um país e para uma região. A saída do Reino Unido é benéfica para o Reino Unido? Ela está sendo benéfica? Vocês vão dizer sim ou não e por quê, né? E aí, um exercício aí de análise de mapas, da página 168 e 170 do livro, tá? E na aula, eles deram essa ideia para vocês verem pesquisas, né, sobre o Parlamento Europeu, para entrar, tá em inglês, né, gente? E para ver sobre a PEC, aí, se você quer saber mais sobre a PEC, eles deixaram os links, eu deixei links para vocês, se vocês quiserem, tá? Então, essa foi a aula de hoje, dessa semana. Peço desculpas para ter mandado só agora, né, mas tá tudo meio atrapalhado. E vocês nunca têm prazos para fazer essas atividades, então vocês podem fazer aí lá tranquilo. Então, essa é a primeira atividade do 4º bimestre, tá certo? Então é isso, gente. Fiquem bem, fiquem em casa. Tchau.